Bom, meus amigos, aqui prossegue aquele episódio. Foi desenvolvido aqui o carro um Squad. É lembrado aqui no começo desse episódio e deixa bem nítido quando supostamente um Squad explodiu aquela explosão que eu digo, ó, aquele carro ali não é o verdadeiro Squad. Ainda que tinha a identificação do Inspector ali, enfim. Aquela cena da explosão, mas enfim. Mas aqui no nosso pensamento um Squad explodiu. Tá. E segue a perseguir. Aí aqui no primeiro momento o Ryuma ele persegue o carro vermelho, agora com o seu Squad, seu novo carro. Talvez antes o nome não era o Squad, o super carro de patrulha que ele tinha. Mas enfim. Ele persegue o carro vermelho. E o carro vermelho tem uma hora ali, ele está escapando do Ryuma. E por outro lado, quem está vindo também para pegá-lo são os policiais convencionais. E ele faz com que ocorra um acidente entre os policiais convencionais ali, daí batida de veículos, enfim, explosões. Isso de uma certa forma serve para despistar o Ryuma. Daí o Ryuma tem que dar uma atenção para o que aconteceu com os policiais. Nesse momento está vindo o biker com a sua moto. Lembra que construíram uma moto pro biker, a Vinchaser? E ele diz assim, ó, chefinho, eu vim aqui lhe ajudar, dar um reforço, enfim. E aí o Fire diz, olha, biker, eu contorno a situação por aqui, vá atrás da super máquina, enfim, dos criminosos. E aí o Fire pega a sua arma ali de choque e dispara com ela, e essa arma de choque faz com que o fogo se apague ali onde aconteceu a explosão, com os policiais convencionais. O biker vai com a sua moto, com a Vinchaser aqui, e agora tem aquele novo robozinho que fica junto ao seu corpo ali, anexado, fica no ombro do biker, o Demitaz. E aí o Demitaz diz assim, ó, tá, nós perdemos o carro de vista, E daí o Reiter diz assim, não, mas eu sou um robô, ele usa um termo ali, robô Reiter, não é? Enfim, ele é um robô que ele tem um sensor, ele disse assim, ó, eu vou descobrir onde está o carro com o meu sensor, enfim. Ele tem um sensor ali que ele consegue descobrir onde está a super máquina. E aí ele pega atalhos ali com a sua moto, sobe obstáculos, enfim. E aí depois ele dá de cara com um super carro assim, super carro manobra, ele achei, enfim. E ele persegue o super carro. E quando o biker está indo, tem um determinado momento ali que o super carro entra, passa por um local e tem bandidos ali com armamentos pesados, digamos assim, com as suas bazucas, e eles disparam contra o biker. Claro, o disparo atingiu o biker, o Demitaz e a moto. Depois, o Reiter está sobrevoando a área e ele avista a Vinchaser ali caída num canto. Ele diz, ó, chefe, identifiquei a moto de biker. O biker e o Demitaz, eles estão numa, como é que eu vou dizer, num compartimento ali, por assim dizer, lá do esconderijo do inimigo. E aí tá, o biker ele tá tudo separado, pernas separadas, tronco, cabeça, tudo separado. E aí o Demitaz diz assim, ah, mas deixa que eu vou consertar você, eu fico responsável pela parte elétrica. E o Demitaz tenta, ele diz assim, ó, se aqui nós estamos, aqui é o esconderijo, o doutor Nonoyama, o doutor aquele do laboratório de pesquisa também está aqui. E ele tenta entrar em contato com o Inspector, ele não consegue, o biker diz, não, essas paredes, elas neutralizam a nossa comunicação, os sinais não é eletrônicos, enfim. E aí o Demitaz tem que arrumar o biker. E aí, determinada feita, as mulheres da cadeia, aquelas que dirigem a super máquina, elas entram ali na sala e dizem assim, bah, eu tive a impressão de ouvir vozes, enfim. Daí uma delas diz, não, mas não tem como ouvir voz, o robô tá todo desmontado, ele não vai falar, enfim. E uma delas chuta o Demitaz. Tá, depois ela sai, e aí o Demitaz começa a, digamos assim que, a consertar
o biker. Aos poucos ali, tem que unir as partes do biker. Tá. O chefe Masaki, junto com a sua equipe, eles vão até o laboratório. E lá no laboratório, a ideia, a quadrilha vai entrar em contato conosco. Eles raptaram o doutor por causa da semente. E até, inclusive, o doutor, quando o criminoso fala pra ele da semente, ele diz assim, mas como tu conseguiu tantos detalhes assim? Enfim, estranho, né? Sem ter alguém lá dentro, como é que ele conseguiria tantos detalhes? E eles vão até o laboratório e armam ali eu vou usar o termo, uma espécie de grampo. E aí eles dizem, eles vão entrar em contato conosco e tu prolonga o assunto. E a quadrilha entra em contato com eles. E aí o assistente do doutor atende e diz assim, o doutor está bem, enfim, quero ouvir sua voz. E aí tá, ele meio que abrevia a comunicação, mas a Junko conseguiu captar ali pelo sinal e o localizador de onde veio a chamada. E o Ryuma, enfim, ouviu, o comandante Masaki também. Aí, vem do armazém 13, enfim. E aí, eles vão até na verdade, ali quando elas ligaram, elas disseram para eles levar a semente em tal lugar. Que senão eles iam matar o doutor, enfim. Elas marcaram o local e a Junko percebeu de onde vem a chamada, enfim. Tá, marcado o encontro, um dos que trabalha no laboratório foi entregar sementes. E aí a Junko, aliás, os criminosos dizem assim, não, veja primeiro se as sementes são verdadeiras. Eles conferem, são verdadeiras. Aí eles batem no funcionário que entregou as sementes a eles. E a Junko, o Reiter e o Ryuma estão a observar ali. E determinado feito, o Reiter, ele meio que dá uma hora a ele tenta agir, o Ryuma diz, não, espera um pouco. E aí o inimigo da super máquina ali está a observá-los, enfim. E aí dispara contra eles, atira contra eles. Depois o inimigo foge com as sementes. Nesse momento, assim, daí teve esse contra-ataque. Depois o Ryuma diz assim, olha, lá pro comandante Masaki, o inimigo estava observando ali a nossa espionagem, digamos assim, enfim. E aí tá, o comandante Masaki ele diz assim, não, então eu tenho certeza que há um espião na quadrilha. Lá chegam as sementes lá e o criminoso lá, o monstro terrível, ele diz assim, olha, fala pro pesquisador lá, o senhor fez florescer essas sementes e eu preciso que faça florescer, enfim, que as cultive, enfim. E o pesquisador ele diz, não, eu me nego, enfim. Aí o homem ameaça, o monstro terrível ameaça incendiar, incinerar as sementes caso o doutor não ajude. Daí ele diz, não, tá, tranquilo, eu ajudo. Que daí, quando o comandante Masaki suspeita desse espião, aí a Hisai está a observar lá o laboratório, ela foi acionada. O comandante Masaki entra em contato com o auxiliar do professor no laboratório e diz assim, olha, nós achamos o esconderijo do inimigo e nós vamos atacá-lo, enfim, nós vamos prender a quadrilha. E aí logo esse auxiliar do doutor, ele sai ali com o carro. Quando ele sai com o carro, a Hisai sai a segui-lo.
e ele vai até uma cabine de telefone público, e aí a Risai está observando a distância, com um binóculo, aí ela percebe. Ela vê o número que ele digitou, enfim. Daí ele está relatando para a quadrilha, olha, o Inspector achou o esconderijo. E daí o moço terrível fica assim, o Inspector achou nosso esconderijo. Fica horrorizado. Aí depois a Risai passa o telefone para o Inspector. O Madoc se identifica, ó, o telefone é de tal e tal lugar, enfim. Aí eles vão até identificar o esconderijo. E lá vai o Inspector até o esconderijo. Só que o comandante Masaki já deixou alerta, olha, o inimigo está pronto a contra-atacar. Quando chegam lá, tem o Biker é atingido, o Reiter é atingido uma hora, e ali, números, eu vou usar o termo robôs, são armas com sensores que disparam conforme elas percebem a presença do inimigo. E além disso, no pátio ali, há espalhados ali várias bombas, ou seja, minas ali, mas bombas enormes, né? Enfim, e nesse momento o Devintas está consertando o biker, ele está juntando ali, falta juntar as pernas do biker, enfim. Tá. Tem uma determinada feita que daí eles estão ali naquele campo minado e chega os soldados da quadrilha ali, vários, e começam a disparar. E aí tá, eles vão tentar revidar, enfim, mas são muitos os da quadrilha. Aí tem uma hora que o biker protege os dois, a Junko e o Ryuma, e ele abre aquele seu super voador e sobe com os dois. E aí no que ele sobe com os dois, ele eleva os dois até lá, até um andar, quebra a janela, que é o andar onde estão os bandidos ali. Há um conflito com eles, depois o Ryuma entra no recinto ali na sala, onde está o moço terrível, ele se apresenta, enfim. Aí há um tiroteio ali, né? Uma espécie de, digamos assim, um bang-bang, mas o Ryuma consegue escapar, passa pelo sofá, enfim, não sei. E o Moss tem uma hora que ele tá fugindo, e o Ryuma, ele diz, olha, Junko, cuide aí enquanto eu vou atrás dele, enfim. O Ryuma vai atrás, a Junko tá ali no tiroteio, e aí tem uma hora que a Junko ela é até desarmada, no caso com um dos disparos. E aí quando ela tá, digamos assim, em desvantagem ali, tá junto com protegendo o professor, o biker já tinha sido consertado, ele já tinha entrado em ação ali, brigado um pouquinho, e depois ele sai de uma parede ali, enfim, ele consegue proteger a Junko. Tá, o Ryuma tá indo atrás do monstro terrível. Aí sai do pátio da quadrilha, do esconderijo da quadrilha, um carro preto e a super máquina. Os carros, o preto e o vermelho, são o mesmo modelo de carro. Daí tu vai me dizer, mas os dois são a super máquina? Provavelmente sim, mas o único que ainda dá o disparo, enfim, apesar dos carros serem iguais, é o vermelho. Continua a mesma temática, a mesma coisa do primeiro episódio. E o Ryuma sai atrás. E aí tem uma hora ali que o biker e o Reiter, depois eles se revêem, maninho, enfim. E o Reiter diz assim, biker, eu trouxe sua moto, enfim. E aí estão os bastões do biker, que são o guidão. E aí tá, ele, minha Vinchase, ele, enfim. E ele bota ali pega a sua moto e vai dar um auxílio pro Ryuma. No que o Ryuma tá perseguindo ali os carros, os dois carros, e aí tem uma hora que o Ryuma, nessa questão, quando o biker ganha sua moto ali, daí ele salta por sobre uns obstáculos ali, enfim, e consegue se desvencilhar da quadrilha. Na hora que o Ryuma está perseguindo os carros, daí ele está chegando para um momento, digamos assim, decisivo.
eles começam a disparar contra o carro do Lyuma. E tem uma hora que o carro vermelho, ele tem aquele computador dentro, ele aciona e dispara um míssil contra o Squad. E esse míssil bate no Squad, e como é para demonstrar assim a força, a resistência do Squad, como se fosse uma blindagem, não causa dano nenhum ao carro do Lyuma. E os bandidos depois começam a jogar com as suas bazucas contra o Squad e nada acontece com o carro. Aí o que o Lyuma faz? Ele aciona a arma do seu veículo, o Squad, aí sai ali por debaixo, digamos assim, da próximas rodas dianteiras, dispara, mas o Lyuma ele não dispara como disparar contra o seu carro, ele meio que bate no chão ali, explode no chão e levanta uma poeira, enfim, desvirtua os adversários. Aí ele sai do carro, eles começam a disparar contra o Lyuma com suas bazucas, enfim. E aí sempre tem aquela situação, o nosso herói resistindo às explosões, escapando, sempre tem aquele momento, aquela câmera lenta, o momento emocionante do Fire, enfim. Aí depois o Fire com a sua arma ele consegue desarmá-los, ele acerta as armas deles, faz com que caiam no chão, enfim. O monstro terrível ele ainda ele diz assim, ele dispara a bazuca contra o Lyuma, mas o Lyuma consegue desarmá-lo também. E ele ameaça o Moss, ele diz assim, olha, se tu continuar eu vou incinerar todas essas sementes, enfim. E daí quando ele vai incinerar a semente, o Lyuma aciona ali, ele já tinha acionado o Squad, o Jacan, enfim. Aí o carro já tá vermelho, né, o Squad. Ele aciona ali meio que remotamente, digamos assim, tipo como se fosse um controle, um contato dele com o carro ali. O Discharge químico, que daí é uma energia que o carro disparou ali, que serviu para apagar o fogo. E também depois de lançar um pó químico, como se fosse aquele pó do extintor de incêndio, que serve para algumas coisas ali, por sobre os criminosos ali. Aí depois, enfim, depois dessa situação controlada, o Lyuma pega assim, ó, monstro terrível, você está preso, enfim, consegue prendê-lo, recupera as sementes, tudo é resolvido. Depois, lá as sementes são levadas ao laboratório e no laboratório, aí o auxiliar do doutor ele diz assim, bah, eu deixei a minha ganância fala alto, enfim. Daí o comandante Masaki diz, olha, provavelmente o Moss prometeu que tu ia ficar no lugar do professor, caso ele morresse, enfim. Mas agora tu tem que pagar pelos seus atos. Ele era o espião da quadrilha, o auxiliar ali. Enfim, ele é preso, enfim, as sementes são recuperadas e assim o Spectre resolve mais um problema.